Olá, bom dia! Seja bem-vindo a EBD 2021. Estamos recomeçando as nossas escolas bíblicas dominical. Por enquanto, estamos fazendo a escola bíblica dominical de modo online, porque ainda temos que tomar os devidos cuidados em relação à pandemia. E é porque nós recomeçamos a escola dominical é que nós deixamos de fazer as lives na terça-feira e na quinta-feira, como vimos fazendo, né? E eu fiquei muito feliz que essa semana eu estava conversando com alguém e a pessoa disse assim: pastor, estou sentindo falta das lives. Eu fico feliz com isso, né? Não porque isso me enaltece, mas porque percebo que as pessoas têm fome e sede de conhecer mais do Senhor, sentem-se bem ouvindo a palavra do Senhor, ainda que seja através do meio digital, através da forma online, ok? Muito bem, você é muito bem-vindo à Escola Dominical e eu quero motivar você a convidar outras pessoas para participar da Escola Dominical. E também quero motivar você a participar dessa Escola Dominical. Não é apenas a transmissão de um conteúdo que nós desejamos. O que nós desejamos é que todos possam se debruçar sobre o assunto, possam parar e pensar sobre o assunto. Sim, porque só assim nós crescemos. As estatísticas mostram que o quanto nós aprendemos, o quanto nós guardamos daquilo que ouvimos, é uma quantidade muito pequena. Já quando nós lemos, já quando nós estudamos, a quantidade do que nós podemos guardar e aprender e, portanto, amadurecer é muito maior. Por isso, quando você receber o estudo na segunda-feira, né, o assunto para você estudar, separe um tempo, dê uma lida no texto, né, pense em algumas perguntas que você pode fazer. Né? Se você, de repente, tiver alguma percepção, ou quiser enviar alguma contribuição, ou quem sabe tem algum exemplo, você pode gravar um áudio ou fazer um pequeno vídeo e enviar. Quem sabe a sua contribuição é algo que vai abençoar a vida de muitas pessoas. Se você fizer isso, nós vamos ter um momento para nós também colocarmos essa contribuição aqui também na aula, para que todos possam conhecer aqui ou saber o que você pensou ou o que Deus falou com você através da leitura do texto, através do estudo desse texto. Conforme nós anunciamos, aliás, você também pode mandar a sua resposta, a sua participação agora, através do chat. Né? Você pode escrever aí ou digitar, né? Aí tem que escrever, né? Tem que digitar aí, né? Você pode digitar aí no chat uma pergunta ou uma contribuição e nós vamos poder ler aqui e abençoar outras pessoas também. Eu te motivo a também compartilhar essa escola dominical com outras pessoas. Principalmente nesse mês de fevereiro, que nós vamos nos debruçar sobre esse tema, o jeito de Jesus ser feliz. É importante você entender o seguinte: Jesus é o ser humano perfeito. Jesus viveu como homem 100%, sem pecado. Portanto, nós podemos olhar para Jesus e perguntar assim: como é que um ser humano que vive de acordo com a vontade de Deus vive? E olhar para Jesus e pensar no que Jesus falou e ensinou e usar isso como um exemplo para nossas vidas, porque Jesus é o exemplo perfeito para nossas vidas em todas as áreas. Não apenas ensinou, ele viveu de modo perfeito e se tornou um exemplo perfeito para nós. Então a pergunta é: qual é o jeito de Jesus ser feliz? Jesus era uma pessoa feliz? Mas ele era feliz do mesmo jeito que as pessoas imaginam o que é a felicidade em nossos dias? A Bíblia não mostra Jesus dando grandes gargalhadas, participando de grandes festas, fazendo grandes momentos de celebração, de pulando e dançando. A Bíblia não fala disso. Mas Jesus era feliz? Ele tinha o verdadeiro contentamento? A pergunta é: se você fosse feliz conforme Jesus foi, você acha que você já estaria satisfeito? Se você fosse tão feliz quanto Jesus foi, você já estaria satisfeito? Ou você quer uma felicidade ainda maior? Porque o conceito de felicidade
não é algo unânime em todas as pessoas, né? No material que nós enviamos, tinham lá algumas definições para essa pergunta: o que é felicidade? Por exemplo, o Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo bem conhecido aqui no Brasil, né, já morou em Londrina, inclusive, né? O Mário Sérgio Cortella, ele diz o seguinte: felicidade é a capacidade de ser inundado por uma alegria imensa, por aquele instante e por aquela situação. Aliás, felicidade não é um estado contínuo. Para o filósofo, a felicidade é algo que acontece em um momento, por conta de uma situação específica. Não é um estado contínuo. Será que é isso que a Bíblia ensina? Um outro filósofo também bem reconhecido, né, chamado Luiz Felipe Pondé, ele diz o seguinte: a busca pela felicidade é uma causa de adoecimento. Preste atenção. A busca pela felicidade é uma causa de adoecimento, uma necessidade de você tomar remédio, a obrigação de você produzir sucesso e resultado o tempo inteiro aumenta a medicalização. Olha só que paradoxal. A pessoa busca a felicidade e porque busca a felicidade, ela adoece. E porque está ansiosa por ser feliz, ela não só não consegue ser feliz, mas também causa a si mesma uma doença. Passa a ser refém de medicamentos, de remédios. Achei impressionante essa frase do Pondé, né? A busca da felicidade, ela adoece a gente. Bem, será que Jesus era uma pessoa que precisava de medicamentos para ser feliz? Será que ele tomava uns chazinhos, alguns medicamentos naturais, porque naquela época não tinha medicamentos sintéticos como nós temos hoje? Olha, a felicidade, ela é algo que tem sido motivo de estudos, de cursos, né? Conforme o material que nós enviamos menciona, né? A Unicamp, que é uma das principais universidades brasileiras, ela tem um curso que ensina as pessoas a ser felizes. A universidade, essa universidade que forma médicos e engenheiros, forma pessoas de alto nível, uma das melhores universidades do Brasil, ela fez um curso para ensinar as pessoas a serem felizes. Mas não é só a Unicamp. A Universidade de Harvard, uma das mais famosas universidades do mundo, a Universidade de Harvard, ela fez um curso que acabou se tornando um livro, né, um curso para a felicidade. O nome desse curso acabou se tornando um livro que passou a ser chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz. Esse livro aqui, ó, cujo autor é Sean Archer. Impressionante. A pergunta que devíamos fazer é: mas espera aí, nós já estamos vivendo o século XXI. Será que durante todos esses longos 21 séculos as pessoas ainda não aprenderam a ser felizes? Isso sem considerar toda a civilização que existiu antes de Jesus. Vivemos 21 séculos depois de Jesus, mas antes teve. Ou será que nós perdemos, esquecemos do jeito de ser feliz? Por que as pessoas ainda hoje estão estudando, estão procurando maneiras para ensinar as pessoas dos nossos dias a serem felizes? A verdade é que, mesmo com tanto esforço que os filósofos fazem para entender a felicidade, que os cursos ensinam sobre a felicidade, que os remédios que foram inventados para que nós sejamos mais felizes, mesmo com tanto esforço, a realidade mostra que as pessoas não estão felizes. As pessoas não estão mais felizes do que a geração passada. As pessoas não estão mais felizes, ou não estão nem tão felizes quanto as pessoas que viveram há 100 ou 200 anos atrás. As manchetes mostram que as pessoas estão adoecendo. Nunca houve tanta gente deprimida, tanta gente triste, tanta gente
vivendo com ansiedade no coração. O mundo está mais triste e mais cheio de raiva. É o tema, é o título de um artigo publicado pela revista Galileu, né? Em 3 de maio de 2019. O mundo está mais triste e mais cheio de raiva. Esse artigo é fruto de uma pesquisa com 150 mil adultos em 140 países. Então, os estudiosos, eles analisam a sociedade moderna e olham para o passado e concluem: hoje nós estamos mais tristes do que os nossos ancestrais. O site do jornal o Globo também publicou em março de 2019 um artigo que diz: brasileiros nunca foram tão infelizes. E esse artigo se baseia também num estudo feito pelo Instituto Gallup, que mostra como que as pessoas estão infelizes. E aí a conclusão é que nós vivemos de uma geração onde as pessoas postam fotos felizes na rede social, no Facebook, no Instagram, mas na verdade elas molham os travesseiros de noite quando estão em suas camas. É a geração de fotos felizes, mas travesseiros encharcados. Essa é a conclusão. Bom, tudo isso que nós estamos falando deveria nos despertar para buscarmos resposta para a seguinte pergunta: será que existe um caminho para a felicidade? Será que existe um caminho para sermos felizes? E nós, é claro, que estamos fazendo uma escola bíblica, buscamos a resposta na Bíblia. E encontramos essa resposta quando Jesus começa o seu ministério, quando ele faz o famoso Sermão do Monte. Eu já falei aqui na igreja algumas vezes. Se você quer entender a maneira de Jesus pensar, leia os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Lá nesse conhecido como Sermão do Monte, Jesus faz um resumo dos princípios e valores do reino de Deus, da boa nova que ele veio anunciar, do que ele tinha em mente quando ele começa o seu ministério. E já no começo do Sermão do Monte, Jesus fala sobre as bem-aventuranças. Bem-aventuranças que usam um termo grego, na linguagem original, que não tem uma tradução correta ou 100% para o português. Porque bem-aventurança seria melhor traduzido se nós disséssemos assim: mais do que felizes. Ou seja, Jesus não está falando apenas de pessoas que são felizes, de pessoas que são felizes porque alcançaram seus objetivos, de pessoas que são felizes porque têm saúde, de pessoas que são felizes porque conseguiram o sucesso. Jesus está falando de pessoas que são mais do que felizes, de pessoas que, realizando ou não, alcançando ou não os seus objetivos, elas são mais do que felizes. Vamos ler o texto bíblico? Mateus 5, de 1 a 10. Mateus 5, de 1 a 10. Acompanha aí comigo, vai aparecer aqui para você acompanhar. Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitos. Pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguição por fazerem a vontade de Deus, pois o reino de Deus é delas. É isso que Jesus diz. Mais uma vez, lembrando que felicidade para Jesus aqui está além dessa felicidade que as pessoas comumente entendem como
o objetivo, ou o alvo, ou o ápice de quando elas alcançam aquilo que elas procuram, aquilo que elas desejam. Mais do que felizes é a palavra bem-aventurados. Mais do que felizes é o significado da palavra bem-aventurados. No grego, essa palavra é makarios, né? A palavra da língua original é makarios. Portanto, nós podemos concluir o seguinte, que a felicidade tipo makarios, que a felicidade tipo bem-aventurados, que a felicidade do ponto de vista de Jesus, porque nós falamos do ponto de vista do Cortella, nós falamos do ponto de vista do Pondé, mas do ponto de vista de Jesus. A felicidade do ponto de vista de Jesus, a felicidade de Macários, ela não é sobre sentir ou sobre ter, mas é sobre viver. Ela não é sobre o futuro, é sobre hoje. Me lembro uma vez que eu li um livro que é chamado Como Deixar as Preocupações e Começar a Viver. E nesse livro ele dizia o seguinte, que muitas pessoas ficam à procura do roseral florido que está no final do arco-íris e deixam de aproveitar e de admirar as flores que nascem bem debaixo da sua janela. É assim. Tem muita gente que fica pensando na felicidade como algo no futuro. Ah, eu vou ser feliz quando eu terminar a faculdade. Eu vou ser feliz quando eu conseguir um emprego. Eu vou ser feliz quando eu casar. Eu vou ser feliz quando isso, quando aquilo. E deixa de desfrutar da felicidade que está bem debaixo do seu nariz aqui hoje. Para Jesus, felicidade não é algo futuro, é sobre hoje. Para Jesus, a felicidade não é sobre a ausência de dor ou de problemas. É sobre a presença de lágrimas. Para Jesus, felicidade não é sobre estar, é sobre ser. Portanto, na opinião de Jesus, ele discorda do Cortella, porque o Cortella diz que felicidade é aquele sentimento que te invade quando você alcança, quando você vive uma situação. Para Jesus não é isso. Para Jesus, felicidade não é aquilo que você experimenta ocasionalmente. É aquilo que você experimenta o tempo todo, aquilo que você é. Para Jesus, felicidade não é sobre uma percepção subjetiva, mas sobre uma voz objetiva. É Ele que diz, bem-aventurados são. Não é? Ah, hoje eu me sinto feliz, ou hoje eu não me sinto feliz. É a voz de Deus que diz quem é feliz. A pergunta que vem então é, quem é feliz? A resposta mais curta para essa pergunta é, feliz é o cidadão do reino de Deus. Feliz é o cidadão que pertence ao reino de Deus. Feliz é aquela pessoa que já foi tirada do lamaçal de pecado e foi transportada para o reino do Filho do seu amor. Feliz é aquela pessoa que foi adotada na família de Deus. Feliz é aquela pessoa que vivia sem pai e sem mãe. Essa é a expressão do gentio na Bíblia, aquele que não tem pai, aquele que não tem mãe. Essa pessoa vivia assim, sem pai, sem Deus no mundo, e ela foi alcançada pelo Senhor Jesus, e ela foi transformada de uma pessoa que vivia órfã, de uma pessoa que não tinha Deus como pai, ela foi transformada em membro da família de Deus. Essa pessoa é feliz. Essa pessoa é feliz. A palavra do Senhor diz que aqueles que bebem da água que Cristo dá, terão rios fluindo, rios de água viva, jorrando de dentro dele. Sim, essa pessoa que é feliz. Quem é feliz? Feliz é quem pertence ao reino de Deus. Mas aí você vai dizer assim, ah, pastor, mas eu conheço muita gente que pertence ao reino de Deus, ou muita gente crente, que não é feliz. É por isso que nós estamos estudando a Bíblia sobre esse tema. Porque nem sempre nós entendemos ou buscamos viver a felicidade do jeito de Jesus ser feliz.
Muitas vezes, até mesmo os crentes, até mesmo aqueles que foram transportados das trevas para a luz, até mesmo aqueles que foram adotados em Cristo Jesus, eles buscam viver a felicidade de acordo com o mundo, de acordo com a ideia do Pondé, de acordo com a ideia do Cortella, de acordo com a ideia da Unicamp, de Harvard. O estudo da Bíblia que vamos fazer nesse mês de fevereiro chama-nos a atenção para vivermos a felicidade do jeito de Jesus. Porque é assim que nos importa viver. Afinal de contas, nós nos tornamos discípulos de Jesus, filhos de Deus. E agora que vivemos na casa de Deus, nós vamos viver de acordo com o que vivem os filhos de Deus na casa dele. Nós não podemos querer viver na casa de Deus, no reino de Deus, viver de acordo com o que vivem as pessoas que não pertencem ao reino de Deus. Essa é a frustração, este é o problema de muitos crentes, de muitas pessoas que já foram alcançadas por Jesus, mas que não experimentam a felicidade verdadeira, que não experimentam contentamento. Por que não experimentam? Porque apesar de serem filhos, estão olhando e buscando viver como aqueles que não são filhos. Lembra que isso aconteceu com Asaf? Asaf do Salmo 73. Depois você lê lá Salmo 73. O Asaf, ele faz parte do povo de Deus. Ele tem compromisso com o Senhor. Ele é o ministro de louvor do templo construído por Salomão. Ele era um homem de Deus consagrado na presença do Senhor. Mas o que ele está fazendo? Ele está olhando para aqueles que não são. Ele está olhando para aqueles que não são do povo de Deus, e está vendo a felicidade daqueles que não são o povo de Deus, e está vendo a prosperidade daqueles que não são o povo de Deus, e o coração dele fica amargurado, fica entristecido, porque ele começa a falar assim: aqueles que são maus, tudo vai bem com eles. Ele começa a desejar a felicidade ao estilo daqueles que não são do reino de Deus. Então Deus tem que mostrar para Asaf qual é o fim dos maus. Então ele vira a chavinha, né? Então ele tem aquele insight, então ele tem aquela percepção. E ele fala assim: eu era como um bruto, como um estúpido. Essa é a conclusão que nós temos que chegar. Porque tantas e tantas vezes, nós, filhos de Deus, amados pelo Senhor, resgatados pelo Senhor, ficamos olhando para as pessoas aí do mundo, pessoas que não têm compromisso com o Senhor, ficamos vendo a foto deles no Facebook, as postagens no Instagram, das viagens, dos passeios, das festas, muitas delas regadas a álcool, a drogas. Ouvimos testemunhos, temos amigos que compartilham momentos de intensa felicidade, de prazer, de grandes coisas. E aí nós, crentes em Jesus, ficamos dizendo assim: eu queria ter uma vida assim normal, uma vida normal. Eu queria ter uma vida comum, como essas pessoas. Eu queria ter uma vida assim, desfrutar um pouco de prazer, de alegria. Ora, devemos chegar como Asaf e dizer assim: eu estou pensando como um estúpido, como um louco. Eu falei como um louco, como um tolo. Porque o estilo de vida, ou melhor dizendo, porque o estilo de felicidade, de acordo com Jesus, é uma felicidade perene, permanente e não passageira. Porque ela começa a ser vivida hoje e ela continua na eternidade. O ímpio tem muita felicidade hoje, de acordo com o padrão do mundo. Felicidade que é passageira, felicidade que muitas vezes deixa um gosto amargo na boca. Desfruta de prazer, mas depois tem ressaca. Depois tem prejuízos, destrói famílias, destrói casamento. É passageiro, é momentâneo. E o que é pior, na eternidade, ela é totalmente ausente. Já eu e você, cidadãos do reino dos céus, podemos experimentar uma felicidade permanente, hoje, que dá continuidade
na eternidade. Aleluia! Por isso, eu e você somos loucos quando nós invejamos ou quando nós achamos que felizes são aquele teu patrão que pisa nos funcionários, aquele teu professor que não tem compromisso nenhum com esse compromisso que você tem, desfruta da vida, está gozando da vida, pula de paraquedas, namora uma, namora outra, é isso aqui. Aí a gente fala, nossa, essa pessoa que é feliz. Coitado. Coitado, como disse. Nós, cidadãos do Reino dos Céus, é que de fato somos felizes. Na opinião de Jesus, quem é que são os felizes? Jesus começa no versículo 3 de Mateus 5, ele diz, felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é delas. Os que sabem que são espiritualmente pobres, esses são felizes. Aqueles que sabem que não podem, que não conseguem, que não têm nada para oferecer a Deus. Porque quem é pobre, ou quem sabe que é pobre, ele sabe que ele só depende daquilo que pode vir de fora, porque ele não tem nada para dar. Aqueles que assim se achegam diante de Deus, eles são felizes, porque o reino dos céus é deles, porque eles sabem que eles recebem o reino dos céus, eles não conquistam o reino dos céus. Como vai conquistar quem é pobre? Agora, há muitas pessoas, crentes, há muitas pessoas dentro das igrejas que estão tentando conquistar o reino dos céus. Tentam conquistar como? Com boas obras, com santidade. Não, porque se eu fizer a minha parte, Deus vai dar a parte dele. Ou você é pobre, você não tem nada para dar. Tudo que eu e você podemos nos esforçar para dar, perto do reino de Deus, não é nada. O reino de Deus é como se fosse uma mansão. E tudo que eu e você podemos nos esforçar para dar, não passa de uma moedinha sem valor. Sabe aquela moedinha que ninguém abaixa mais para pegar no chão? Moedinha de 1 centavo. Isso é o que eu e você podemos fazer. Agora, aqueles que sabem, que são espiritualmente pobres, eles falam assim, eu não tenho nada para dar. Então eles recebem o reino de Deus. Jesus diz que o reino de Deus é delas. Essas pessoas experimentam mais prazer, e mais alegria e mais contentamento do que aqueles que estão se esforçando. Não, eu vou dar o dízimo, eu vou na igreja, não, eu vou evitar de falar esse palavrão, eu vou evitar de fazer isso. Quando nós fazemos isso com o propósito de agradar a Deus, para dele receber o favor, nós estamos sendo arrogantes. Estamos achando que podemos ganhar ou fazer por merecer algo de Deus. Nós devemos fazer todas essas coisas que eu citei, mas não para conquistar. Devemos fazer como resposta por conta de tudo quanto nós já recebemos. Porque o que já recebemos é muito, é muito. Jesus conta a história de 2 homens que foram ao templo para orar. Um era um fariseu e o outro era um cobrador de impostos. É impressionante como Jesus faz, porque Jesus provoca as pessoas, né? Porque quando ele fala e quando ele coloca nessa história um fariseu, o fariseu era como se fosse um pastor da época, uma pessoa que tinha uma vida irrepreensível, uma pessoa que seguia a lei de Deus à risca. Eu diria que o fariseu é melhor do que muitos pastores por aí, né? Melhor do que eu, certamente, talvez, né? E Jesus coloca esse fariseu e o cobrador de impostos. O cobrador de impostos, ele era uma pessoa mal vista na religião. Por quê? Porque ele era um judeu que trabalhava para o Império Romano, cobrando impostos. Era o típico dedo duro. Ele pertencia ao povo de Deus, mas jogava no time do inimigo. Essa pessoa era mal vista. Essa pessoa era considerada uma pessoa indigna. E aí Jesus coloca nessa história essas 2 personagens, o fariseu e o cobrador de impostos.
E você conhece a história. Eles sobem ao templo para orar. Né? Essa história está registrada lá em Lucas, capítulo 18, do verso 10 ao verso 14. Eles sobem ao templo para orar. E o fariseu chega diante de Deus e fala assim: agradeço-te, ó Deus, porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Esse é o fariseu. Agradeço-te também, porque não sou como esse cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou a 10ª parte de tudo que ganho. Fariseu, orando a Deus. Mas o cobrador de impostos, diz Jesus, fica de longe, nem levanta o rosto para o céu. Ele bate no peito e diz assim: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. E Jesus então pergunta: eu afirmo a vocês. E Jesus diz: eu afirmo a vocês que foi esse pecador, e não o outro, não o fariseu, que voltou para casa em paz com Deus. Jesus provoca demais os seus ouvintes, porque os seus ouvintes são religiosos. Os seus ouvintes admiram os fariseus e detestam os cobradores de impostos. Aí Jesus conta uma história em que o herói é o cobrador de impostos e o que é bandido é o fariseu. O fariseu é aquele que acha que o que ele faz atrai o favor de Deus. O cobrador de impostos sabe que a vida dele não tem nada a oferecer para Deus. Quem são felizes? São felizes aqueles que sabem que são espiritualmente pobres, aqueles que se achegam diante de Deus, sabendo que não tem nada para oferecer, mas somente podem receber o que Deus tem para dar. Por isso eles se humilham, por isso eles se rendem aos pés do Senhor, de Senhor, tem misericórdia de mim. É comum pessoas dizerem assim: não, eu sei que Deus vai te abençoar, porque você é um homem de Deus. Essa ideia presente em nossas mentes nos atrapalha de ser feliz. Deus não vai me abençoar porque eu sou um homem de Deus. Deus vai me abençoar porque Ele me ama, porque eu sou seu filho. Porque se dependesse do que eu faço para Deus me abençoar, eu e você estávamos perdidos. O problema é que quando nós pensamos assim, nós sempre nos sentimos infelizes, porque nós nunca achamos que fazemos o suficiente para Deus nos abençoar, porque os nossos pecados nos acusam dia e noite. Então, como é que você vai ser feliz? Como é que você vai achar que você é abençoado por Deus, que você vai ter cuidado de Deus, enquanto você acha que lá no fundo que você não merece a bênção de Deus? Ninguém merece. Então, aprenda, achegue-se diante de Deus, reconhecendo que você não merece. Você foi na igreja o ano inteiro, você deu o dízimo fielmente todos os anos, todos os meses, você tem evitado os maiores pecados. Muito bem, isso agrada a Deus, mas não é por causa disso que Deus te abençoa. Ele te abençoa porque você é filho e filha dele. Porque Ele decidiu te amar. E você faz todas essas coisas em resposta a esse amor. São felizes aqueles que sabem que Deus os ama gratuitamente, porque eles não têm nada para oferecer. Eles são espiritualmente pobres. Está percebendo? Que tem muito crente que é crente há muitos anos, mas que continua tentando fazer por merecer a bênção e o cuidado de Deus. E por isso ele não é feliz. Por isso ele está em depressão. Por isso ele está ansioso. Por isso ele está com medo. Porque nunca consegue fazer o suficiente. Mas aqueles que sabem que são pobres espiritualmente, eles falam assim: ah, Senhor, o Senhor cuida de mim, porque o Senhor cuida de passarinhos, porque o Senhor cuida das flores do campo, então o Senhor cuida de mim também. Eu não tenho nada para oferecer, Senhor. Tem misericórdia de mim e dá-me o pão que eu preciso para esse dia e cuida de mim, Senhor. Jesus ainda diz que são felizes aqueles que choram. Mateus 5,4, ele diz assim: felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará.
Choram pelo quê? Choram pelas suas dores, pelos seus problemas? Não. Felizes são as pessoas que choram por causa do pecado. Pecado seu e pecado da humanidade. Pessoas que choram dizendo assim: "Oh Senhor, como o Senhor pode gostar de alguém assim? Como o Senhor pode amar alguém assim? Tão pecador como eu. Já pela centésima ou milésima vez eu cometo o mesmo pecado. Como o Senhor pode?" Sabe por quê? Aqueles que choram pelo pecado são aqueles que reconhecem que o seu pecado entristece o coração de Deus. E eles lamentam ter cometido o pecado. Eles gostariam de se martirizar por conta do pecado que cometeram. Porque não é que eles querem, não, eu não mereço nada, então eu quero me flagelar para que Deus me perdoe. Essa é uma concepção que está na mente de muitas pessoas, né? É a tal da penitência. Cometeu um pecado, então você vai ter que fazer várias penitências para que você possa pagar pelo pecado. Jesus já pagou pelo nosso pecado. Não precisa de penitência nenhuma, não precisa de boa obra nenhuma, tudo já foi pago. Se Deus exigisse de nós algum pagamento pelo pecado, ele seria injusto, estaria cobrando 2 vezes pelo mesmo erro. Jesus já pagou pelo pecado. Nós apenas choramos, lamentando que mesmo um Deus amando eu tanto quanto ele amou, pagando um preço tão alto quanto ele pagou, eu ainda assim continuo no pecado. Por isso eu choro e eu lamento e eu quero me flagelar, porque eu não consigo aceitar que mesmo sendo tão amado de maneira tão gratuita, eu ainda continuo pecando. Eu choro pelo pecado também da humanidade. E eu olho a humanidade que foi amada por Deus, se distanciando, virando as costas para Deus. Humanidade que tem recebido dia após dia bênçãos que declaram cabalmente a presença de Deus. Ela se volta as costas para Deus. Eu choro porque eu vejo pessoas que têm se afastado de Deus e têm comido do pior que esse mundo pode dar e têm revirado a lata de lixo da existência humana e têm se sujeitado às piores condições que tornam-os sub-humanos, enquanto, na verdade, poderiam estar comendo o melhor que essa terra produz. Poderiam estar vivendo da maneira mais prazerosa que o ser humano foi criado para viver. Por isso eu choro. Felizes são aqueles que olham para os danos que o pecado causa e sente tristeza em seu coração. Por que são felizes? Porque serão consolados. Serão consolados. E qual é o consolo? O consolo é saber que Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O apóstolo Paulo, quando está escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, depois de descrever a luta interior que tem dentro dele, quando ele quer fazer o bem e ele não consegue fazer o bem que ele quer, muito pelo contrário, ele faz o mal que ele não quer fazer, ele dá um grito e fala assim: "Ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte?" E então o Senhor o consola e o faz lembrar do que Jesus Cristo fez na cruz. E ele fala assim: "Graças por Cristo Jesus que me conduz em triunfo." Aleluia! Aqueles que choram e lamentam pelo pecado recebem o consolo de ter sido perdoados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Jesus, quando está se aproximando de Jerusalém, ele vê a cidade e ele chora de pena da cidade. E ele diz assim: "Ah, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz, mas agora você não pode ver isso." Jesus chora porque ele vê essa cidade que vai ser destruída, ele vê essas pessoas que vão ser feridas, que vão ser mortas. Ele chora porque está muito perto delas. Está muito perto delas a condição dela experimentar paz. Mas ela não acordou para isso. Ela não viu isso ainda. Os olhos estão fechados por conta da rebeldia
do coração. Felizes são aqueles que choram, felizes aqueles que lamentam o pecado, porque eles serão consolados, porque eles são consolados, porque Deus os consola pelo lavar regenerador e transformador que a presença de Jesus em nossos corações pode produzir. Eu queria que você parasse um pouco para pensar. Pergunte: eu tenho buscado a felicidade do jeito de Jesus? Ou eu tenho buscado a felicidade do jeito Harvard, do jeito Unicamp, do jeito Luiz Felipe Pondé, do jeito Mário Sérgio Cortella? Ou eu tenho buscado a felicidade do jeito dos meus amigos que não temem o Senhor? Eu quero ser feliz. Eu quero ser mais feliz. Como é que eu quero ser mais feliz? Pare para pensar. Pergunte para você mesmo. Eu tenho me relacionado com Deus de uma maneira que eu me sinto merecedor das bênçãos que Deus tem me dado? Você fala assim: final do mês você pega o seu salário e teve um aumento. E você fala assim: mas também eu trabalhei, né? Trabalhei bastante. Mas também eu estudei. Nossa vida, terminei a pós-graduação, já estou começando o doutorado, eu estou estudando, então eu mereço o que eu estou ganhando. É assim que você chega? Você chega em casa e vê a família reunida ao redor da mesa e fala assim: Deus, eu também tenho sido um bom marido, uma boa mulher, eu também tenho sido um bom filho, então eu mereço. É assim que você tem se sentido? Ou você olha para as coisas boas que Deus tem te dado e você fala assim: oh Deus, o Senhor é muito misericordioso e o Senhor tem me dado força para trabalhar, o Senhor tem me dado clientes para eu vender, o Senhor tem me dado saúde para trabalhar, o Senhor tem me aberto portas de trabalho. Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor tem me dado bênção na família, o Senhor tem guardado com saúde os meus filhos, a minha esposa, o meu esposo. Como você tem se sentido em relação às coisas que Deus te dá? Você tem achado que é fruto do seu esforço? Que é uma questão de justiça? Afinal de contas, você tem feito por merecer? Eu queria dizer: renuncie qualquer justiça própria e glorifique a Deus por tudo que você tem recebido, porque eu e você não merecemos nada do Senhor. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O que nós merecemos é a morte, mas Ele tem nos dado muitas bênçãos. Quanto mais noção nós tivermos de que nós somos espiritualmente pobres, mais graças nós seremos por tudo que recebemos e mais prazer e felicidade teremos pelas coisas que Deus nos dá, ou nas coisas, no desfrute das coisas que Deus nos dá, porque as veremos como bênçãos de um Deus gracioso e não como méritos do nosso esforço. Eu te convido a experimentar a felicidade do jeito de Jesus. Compartilhe com alguém esta aula de escola dominical. E na próxima semana, fique ligadinho, às 9h30 da manhã no domingo, nós daremos continuidade ao jeito de Jesus ser feliz. Vamos orar? Pai, nós pedimos, ó Deus, perdão. Perdão, Deus, porque tantas e tantas vezes nós ficamos em busca, Senhor Deus, da felicidade. E muitas vezes, ó Deus, em busca de uma felicidade aos moldes deste mundo. Mas nós pedimos graça do Senhor, para que nesse mês de fevereiro, enquanto paramos para estudar a Tua Palavra, o Senhor nos ensine, ó Deus, o modo de Jesus ser feliz, o jeito de Jesus ser feliz. Nós queremos aprender com Jesus, o ser humano perfeito, como experimentar a felicidade, Pai. Deus, e nesta manhã em que nós vimos, ó Deus, que o que nos faz feliz é o reconhecimento de que nada somos diante do Senhor, nós pedimos graça. Oh Deus, graça e perdão, porque tantas vezes nós chegamos diante do Senhor baseados na nossa justiça própria.
achando que é porque temos sido bons, achando que é porque temos nos afastado dos pecados mais graves, achando que é porque temos sido religiosos, nós merecemos algo. Nós não merecemos nada, mas ainda assim o Senhor tem nos dado grandes coisas. Oh Deus, tem misericórdia, perdoa-nos por todas as vezes que nós nos achegamos, porque nós deixamos, ó Deus, esses pensamentos nos convencer de que merecemos aquilo que temos recebido do Senhor. Tem misericórdia, Pai. E ajuda-nos, ó Deus, a reconhecer quem de fato somos, a reconhecer a nossa miséria, a nossa pequenez diante do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a sentir pesar genuíno pelo nosso pecado e não apenas remorso pelas consequências do pecado, mas um pesar genuíno por termos ferido o teu coração que nos ama de maneira tão bondosa e generosa, Pai. Nós te pedimos isso, Pai, no nome do Senhor Jesus. Queremos, ó Deus, experimentar a felicidade do jeito de Jesus, Pai, e que assim o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas, o teu reino invada a nossa mente, o nosso coração, o nosso estilo de vida, Pai, e que a tua vontade seja viabilizada, realizada em nós e através de nós. É assim que te pedimos e é assim que oramos, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe e até domingo que vem, às 9h30.